Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração, amém? Amém. Vamos nos colocar de pé na presença do nosso Deus. Abra sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 19. Livro de Salmos, capítulo 19. A excelência da criação e da palavra de Deus. Amém? Livro de Salmos, capítulo 19, a palavra de Deus diz assim: Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Ai, pois, uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Princípia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel, e ao destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo e os guarda. A grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que eles não me dominem. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Vamos fechar os nossos olhos neste momento. Deus, nós te louvamos, Senhor, nesta manhã tão maravilhosa, Pai, onde o Senhor reservou para nós aqui, Senhor, para que nós pudéssemos cultuar como tua igreja, como teu povo, Senhor, como família, ó Deus. Obrigada, Senhor, porque as tuas misericórdias se renovaram nesta manhã nas nossas vidas, Senhor. Pela tua graça soberana sobre nós, ó Pai. Pelo teu amor, ó Deus, pela tua misericórdia, Pai, pelo teu perdão, ó Senhor, sobre as nossas vidas. Nós somos gratos, ó Deus, de todo o nosso coração, por poder, ó Deus, cultuar a Ti, Senhor. Que o nosso louvor nesta manhã, Pai, seja somente para Ti, ó Deus. Que este culto, Senhor, seja somente para Ti, ó Pai. Que tudo que sair dos nossos lábios nesta manhã, Pai, venha engrandecer o Teu nome, ó Deus. Venha Te honrar e Te glorificar, ó Pai. Nós somos gratos, ó Pai, por estarmos aqui, ó Deus, pela Tua presença, Senhor. Somos gratos pela salvação, ó Pai, o presente mais maravilhoso, ó Pai, a qual nós poderíamos receber, ó Deus. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, as nossas falhas, ó Pai, que nós possamos chegar diante de Ti, Senhor, com um coração puro, Senhor. Prestes, Pai, a Te adorar, Senhor, a exaltar o Teu santo e maravilhoso nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, irmãos. Amém. Nós vamos abrir a Bíblia no livro de Lucas, capítulo 14, versículo 25 até o 35. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Grandes multidões o acompanhavam, e ele voltando-se lhes disse: Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe,
e mulher e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para a concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: esse homem começou a construir e não pode acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele, com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe embaixada, pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. O sal é certamente bom. Caso, porém, se torne insípido, como restaurar-lhe o sabor? Nem presta para a terra, nem mesmo para o monturo, lançando fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Irmãos, nessa manhã eu quero falar nesse trecho aqui, que esse é o... Aqui no início da passagem, Jesus mostra que ele deve ocupar o primeiro lugar de nossas vidas. A gente deve, muitas vezes a gente vai acabar aborrecendo pai e mães, a gente vai ter que nos abdicar de muitas coisas das nossas vidas. E a partir do momento que começamos a seguir Jesus, é como aqui no versículo 28, que fala: pois que ao de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular as despesas e verificar se tem os meios para concluir. Então, a gente, quando começa a seguir Jesus, a gente tem que ficar firmado nisso, fazer um projeto para que a gente não venha envergonhar o Senhor depois no futuro, caso a gente não consiga perseverar para garantir que isso termine. Um versículo que fala bem isso é em Lucas 6:48. E Jesus fala assim: é semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Então, irmãos, a gente tem que fazer essa construção forte, buscando a todos os dias seguir os caminhos do Senhor, estando obedecendo. E isso é uma renúncia diária. Todos os dias vão aparecer coisas para a gente nos abdicarmos. E como diz aqui no versículo 33, assim, pois, todo aquele que dentre vós não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Então, muitas vezes a gente vai renunciar de amizades, de parentes, como diz ali no texto, de lugares que às vezes a gente gostava de frequentar. Então, muitas vezes a gente vai renunciar de muita coisa que o velho homem, antes de começarmos a seguir Jesus, achávamos que eram bons para nós, mas na verdade não era. Então, na manhã de hoje eu quero falar de um livro que eu tenho lido, de Steven Lawson, que se chama Vai Te Custar Tudo. Então, seguir a Jesus é isso mesmo, vai custar tudo a nossa renúncia, e é todo dia. E no livro dele ele fala que, vou ler um trecho aqui: de uma forma real, esta é uma imagem de nossa salvação em Jesus Cristo. Todos os nossos pecados foram pagos integralmente pela vida sem pecado e morte substitutiva de Jesus Cristo na cruz. Não contribuímos com nada. Sua obra final está completa. Nada resta para contribuirmos. O perdão é oferecido como um presente pré-pago, gratuito. No entanto, ao mesmo tempo, o custo de seguir a Cristo tem um alto preço. Exigirá uma vida de abnegação, a morte do eu, submissão a Cristo, sacrifício por seu reino, adversidade na vida, tribulação por sua fé, rejeição de amigos, perseguição do mundo e talvez até martírio. A salvação é totalmente gratuita, mas recebê-la lhe custará tudo. Ela não é oferecida como graça barata, tampouco é recebida como algo fácil de ser e crer.
não leva uma pessoa a ser particularmente especial por se tornar cristão. Simplesmente tudo o que há é a respeito dele. Mas essas palavras de Cristo rendem vastos dividendos eternos. Elas prometem riquezas espirituais inimagináveis. Elas conduzem à casa do homem de bênçãos divinas. O sacrifício de tudo que você tem rende recompensas infinitas. O custo realmente vale a pena. Nessa passagem importante, Jesus expõe especificamente o que significa segui-lo. Acredito que no livro que ele fala aqui, você terá uma compreensão mais clara do alto custo que o discípulo terá para a sua vida. Que você responda ao chamado do Mestre para segui-lo de acordo com os seus termos. Amém, irmãos? Então, nesse momento, eu vou pedir para a gente fechar nossos olhos e vamos arrepender dos nossos pecados em oração silenciosa. Senhor, meu Deus, meu Pai, nos achegamos agora em Sua presença, ó Pai, pedindo a Deus perdão pelos nossos pecados, ó Pai. O Senhor sabe do pedido de cada um aqui presente, ó Deus. Eu creio que o Senhor tem nos perdoado, Pai, a todo momento, quando nos arrependemos verdadeiramente, ó Pai. Ó Senhor, éramos miseráveis pecadores, ó Pai, que nada poderíamos fazer para a salvação, mas pela morte de cruz do Seu Filho Jesus, somos salvos, ó Pai. Ó Senhor, abençoe cada um aqui presente, ó Pai. Abençoe aqueles que não puderam vir. Abençoe também quem irá nos ouvir, ó Pai, seja passando aqui na rua, seja pela internet. Que o Senhor possa tocar no coração deles, ó Pai, e restaurá-los, ó Pai, mostrando que o arrependimento é preciso, ó Deus. Ó Senhor, abençoe o pastor Estevão que está à frente dessa igreja, ó Pai. Abençoe grandemente a sua família, ó Pai. Ó Senhor, abençoe essa igreja também, ó Pai, que ela continue uma igreja bíblica, seguindo as suas palavras, ó Pai. Que tudo seja feito conforme o teu querer e a tua vontade, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Louvar o nome do Senhor.
alegria. Nós estamos nessa manhã na casa do nosso Senhor. Amada irmã Paula, lá do Rio Grande do Sul. Por enquanto é. É uma grande alegria, juntamente com o seu filhotinho. Deus tem abençoado bastante a vida deles, tenho tido cuidado com a vida deles. Eu agradeço muito a Deus, porque mesmo com tantas situações, que os irmãos já sabem, Deus tem guardado eles, Deus tem abençoado, prosperado a vida deles. Eu vejo o molequinho bem, o guri, né? No sul, guri bem. Isso nos alegra bastante, nos alegra termos os irmãos aqui junto conosco. Eu gostaria de convidar você a abrir a palavra de Deus, mas antes vamos fazer uma oração. Você com a nossa amada irmã Marta, que levar a sua voz em oração. Querido Deus e Pai, obrigado, Senhor, por mais esse dia lindo, por essa manhã, nós estar aqui reunidos, Senhor, louvando o seu nome, agradecendo, ouvindo a Tua palavra, Senhor. Guarda nossos corações, Senhor, abençoa, Deus, todos que estão aqui, os que não puderam vir, Senhor. Abençoa nossas famílias, salva todos, Deus, em nome de Jesus. Eu te peço por isso, pela salvação da minha família, Senhor. Eu já oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Convido você a abrir a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 12. Já chegamos no livro de Mateus, capítulo 12, versículo 9 até o versículo 14. O Rei, a Lei e a Misericórdia. Livro de Mateus, capítulo 12, versículo 9 até o versículo 14. A palavra de Deus nos diz assim: Tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga deles. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. E eles, então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus: É lícito curar no sábado? Ao que lhes respondeu: Qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, e num sábado estar caindo numa cova, não fará todo o esforço tirando-a dali? Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha, logo é lícito nos sábados fazer o bem. Então disse ao homem: Estende a mão. Estende-a, e ela ficou sã como a outra. Retirando-se, porém, os fariseus, conspiraram contra ele sobre como lhes tirariam a vida. Amados, nós temos aprendido que nós temos que olhar, estudar e ler a Bíblia com os nossos olhos em Cristo, tendo em vista Cristo. A própria Escritura nos fala: examinar as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Em relação à Escritura, nós temos o objetivo de descobrir também o que o autor tensionava comunicar quando nos escreveu esse texto aqui. O significado do texto nós temos visto que não está dentro de nós. Nós não trazemos o significado ao texto, mas nós, através do Espírito Santo, os autores bíblicos reuniram palavras a fim de nos comunicar aquilo que eles tensionavam. Então o nosso objetivo é olhar o que a palavra de Deus está nos dizendo realmente, não imaginarmos. Porque falar imaginando o que o texto bíblico diz é bem mais fácil, bem mais... Eu pego aquilo que eu assisti no Jornal Nacional ontem à noite e eu falo que é mais ou menos aquilo que o William Bonner falou ontem à noite no jornal. Mas não é. Nosso objetivo é nós procurar o tesouro que está escondido aqui. Muitas vezes está escondido para nós, e nós tentar entender o verdadeiro significado do texto bíblico. Então, nessa manhã nós vamos falar sobre o Rei, a Lei e a Misericórdia. E nós temos visto que Mateus terminou o capítulo 11 falando sobre a soberania de Deus, sobre a responsabilidade humana. Chegamos no capítulo 12 e esse relato encontra-se também em Marcos 3, do 1 ao 6, em Lucas 6, versículo 6 ao 11. Se você ler, você vai ver algumas pequenas diferenças. Mas agora nós vamos organizar, relembrar basicamente o que o livro de Mateus nos fala. O objetivo do livro de Mateus é que ele está proclamando que Jesus é o Rei, que Jesus é o Messias, que Jesus é o Filho de Davi, que Jesus é o Filho de Abraão, que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Mateus fala sobre a vida de Jesus, o começo da vida de Jesus, sobre o ensino de Jesus,
fala sobre a lei do governo de Cristo, o Sermão do Monte, sobre o poder do governo de Cristo em resgatar, sobre o comissionamento de discípulos, o segundo discurso. E agora, no capítulo 11 e capítulo 12, ele trata sobre os sinais do governo de Cristo e sua oposição. Nós vimos nos domingos anteriores que essa oposição ela está progressivamente mais alta agora. Nós temos que destacar também que os eventos do livro de Mateus é diferente do livro de Marcos e Lucas, porque Mateus provavelmente ele organiza por tópico e não por ordem cronológica, e nós temos visto isso. Então vamos lá. Antes de nós começarmos a tratar sobre esse texto, nós precisamos lembrar de algumas coisas muito importantes. A primeira delas é que os fariseus, como nós vimos nos domingos anteriores, eles eram extremamente rigorosos em observância à lei, especialmente quando se tratava do sábado. Para eles, qualquer trabalho no sábado era considerado violação da lei. Eles acrescentaram muitas tradições humanas às leis divinas, tornando o sábado um fardo extremamente pesado para as pessoas. Segundo, a perseguição. Nós vimos no texto anterior também que os fariseus estavam perseguindo Jesus e seus discípulos. Inclusive, quando eles entraram nós vimos anteriormente, quando eles entraram num local para colher espigas para comer, eles estavam lá. Então nós estamos vendo que eles estão perseguindo Jesus. Mateus aqui não nos diz em que momento, ele só diz tendo Jesus partido dali. Ele não diz em que momento que isso aconteceu. Parece, por escrito de Mateus, que aconteceu no mesmo dia, no mesmo sábado. Mas Lucas fala que é em outro sábado. Lucas 6,6 fala: sucedeu que em outro sábado entrou ele na sinagoga e ensinava. Ora, achava-se ele um homem cuja mão direita estava ressequida. Então nós vemos que era em outro sábado. Não sabemos se era na semana seguinte, algumas semanas depois, mas nós vemos uma perseguição em relação a isso. E o versículo de Lucas também diz que os escribas e os fariseus observavam-no naquele outro sábado. Perceba essa perseguição. Aonde Jesus e seus discípulos iam, os fariseus e escribas estavam de atrás. Qual é o contexto dessa passagem? Nós temos aqui o confronto de Jesus com os fariseus. Eu desejo que nós observemos que agora os fariseus e escribas estão totalmente hostis para com Jesus e seus discípulos. Se você olhar alguns textos anteriormente, eles chegavam mais de boa, mais manso, não é? Mas agora eles são totalmente hostis. Então eu desejo que nós venhamos observar nesse texto, na palavra de Deus, isso daí. Mateus está nos mostrando passo a passo sobre essa hostilidade, sobre esse ódio progressivo em relação a Jesus. Esse nosso texto também nos ensina a compreender, a importância de compreender a lei de Deus e o coração de Deus em relação à sua lei. Vamos lá, vamos observar o nosso texto. Versículo 9 e versículo 10, ele vai falar sobre o conflito com os fariseus. Ele vai começar a falar sobre o conflito dos fariseus. Ele começa dizendo assim: tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga deles. Então já vimos anteriormente que era em outro sábado, tendo como base naquele nosso texto anterior. E o texto continua: entrou eles na sinagoga deles. Eu quero falar um pouquinho sobre a sinagoga. Jesus, em seu ministério, se nós lemos os textos bíblicos, nós vemos que muitas vezes ele frequentava as sinagogas para ensinar, para proclamar o reino de Deus. Nos tempos bíblicos, as sinagogas eram locais de reunião, locais de adoração, locais de culto, de instrução, onde as escrituras eram discutidas. É interessante porque as igrejas cristãs bíblicas elas têm o mesmo modelo das sinagogas do tempo de Jesus. Elas desempenhavam várias funções importantes na vida religiosa, na vida social, na educação do povo judeu, especialmente fora de Jerusalém e do templo. Anteriormente nós já falamos sobre isso também. Eu gostaria de destacar alguns aspectos principais das sinagogas naquele período para nós entendermos o contexto que se dá em relação às sinagogas aqui. Primeiro, eram locais de oração e estudo. Elas eram locais de leitura da Escritura, especialmente os 5 primeiros livros da Bíblia, que são chamados da Torá, da lei de Deus. Então lá eles pregavam, davam sermões, eles ensinavam, eles serviam também como centro de educação religiosa e cultural para a comunidade. Eles eram também centros comunitários.
Além das funções religiosas, as sinagogas eram importantes centros comunitários onde as pessoas se reuniam para discutir questões locais, disputas, receber visitantes, resolver disputas e cuidar dos necessitados. A organização e estrutura, para você entender, eles eram liderados por anciões ou presbíteros e por um administrador que é responsável pelas práticas litúrgicas. É basicamente o que nós vemos hoje nas igrejas em relação a isso também. Elas eram construídas de maneira relativamente simples, elas tinham uma arca para guardar os rolos das escrituras e uma plataforma elevada para a leitura pública. Basicamente era isso que eram as sinagogas. Era uma plataforma e uma arca para guardar os rolos das escrituras. Elas tinham função educacional também. As sinagogas desempenhavam um papel crucial na educação religiosa das crianças judias, ensinando-lhes as escrituras e os princípios da fé judaica. Só que tem um detalhe nesse texto, irmãos, que fala assim: entrou na sinagoga deles. Deles quem? Fariseus e escribas. O que os fariseus e escribas, o que eles faziam? Qual que era o papel deles nas sinagogas? Os fariseus e escribas, eles desempenhavam papéis muito importantes nas sinagogas. Inclusive, nós falamos em um dos sermões sobre os escribas, e nós vamos relembrar alguns detalhes. O primeiro era o ensino e interpretação das escrituras. Os escribas, como nós falamos, eles eram especialistas na lei de Deus, sobre a Torá, e nas tradições religiosas judaicas. Nós vimos anteriormente que eles liam tanto, eles explicavam tanto, que isso já ficava fácil para eles. Nas sinagogas, eles frequentemente ensinavam as escrituras, interpretavam sua aplicação prática na vida cotidiana. Esse ensino era essencial para a educação religiosa da comunidade. Eu quero que vocês entendam que na teoria é muito bonito. Mas infelizmente, como nós temos visto nos textos bíblicos, eles deformaram aquilo que era para ser algo bom. Sobre a liderança religiosa, tanto os fariseus quanto os escribas, eles assumiam papéis de liderança nas sinagogas. Por isso que o nosso texto diz: entrou na sinagoga deles. Eles eram os líderes. Eles podiam ser responsáveis pela condução dos serviços, pela oração, pela leitura pública das escrituras, pela administração das atividades religiosas da comunidade. Vemos também que durante os serviços das sinagogas, os fariseus e escribas, frequentemente proferiam sermões baseados na interpretação das escrituras. Então, eles treinavam o povo, eles que ensinavam o povo, eles que explicavam o significado dos textos bíblicos e como aplicar eles à vida diária dos membros da comunidade. Você começa a perceber o porquê da hostilidade deles para com Jesus. Eles eram também os guardiões da tradição. Os fariseus, em particular, eram conhecidos por sua dedicação e a observância à lei de forma rigorosa e das tradições judaicas. Nas sinagogas, eles promoviam e defendiam a observância dos mandamentos religiosos e dos preceitos éticos, baseados no quê? Na lei e nas suas tradições. Eles também faziam julgamentos e dissoluções de disputas, tendo como base a lei judaica. Então eles desempenhavam papéis essenciais nas sinagogas, como líderes religiosos, professores, intérpretes das escrituras e guardiões da tradição judaica. E é esse contexto que estabelece a cena para o confronto entre Jesus e os fariseus. Jesus entrou no território deles. E agora nós vemos no versículo 10. Versículo 10, ele fala assim: achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida, e eles então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus: é lícito curar no sábado? Primeiro, doentes na sinagoga. Ali o nosso texto fala que entrou um homem com uma mão ressequida. Nos relatos bíblicos não há menção explícita de muitos doentes nas sinagogas como um fenômeno comum. Não é nos dito. Mas há muitas passagens indicando que as pessoas iam nos lugares com necessidades de cura e frequentaram a sinagoga durante a vida de Jesus e nos tempos do Novo Testamento. Muitas pessoas
enquanto os evangelhos não especificam que muitos doentes frequentavam as sinagogas, elas mostram que as pessoas doentes, os necessitados de cura, estavam presentes nessas instituições. Elas precisavam de um conforto, elas precisavam muitas vezes de uma bênção de Deus, e elas estavam ali para adorar o Senhor também, para cultuar o Senhor. Elas buscavam ajuda espiritual e também ajuda física, através de ensinamentos e curas. E nós vimos que as sinagogas, elas serviam também como centros comunitários, onde diversas necessidades espirituais e sociais podiam ser abordadas, inclusive em relação à cura física e à cura espiritual. E aqui as Escrituras nos mostram a presença desse homem que diz que tinha uma mão ressequida. O que é uma mão ressequida? Ele se refere a uma mão seca, eu procurei, tá? Mirrada ou atrofiada, devido a uma condição médica ou problema físico. Esse homem aqui, provavelmente, ele sofria de algum tipo de paralisia ou uma deformidade que afetava sua mão, tornando-a inutilizável ou deformada. E depois a mão dele vai ficar reformada. Vai voltar à sua forma. Então eu quero que você veja que, na verdade, para ele voltar ao normal, a sua mão voltar ao normal, ele necessitava, na verdade, de um milagre de Deus. Porque a mão dele já estava totalmente inutilizada, né? O texto continua dizendo sobre a armadilha dos fariseus. Fala assim: e eles, então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus: é lícito curar no sábado? Se olharmos para os textos bíblicos que tratam desse texto, nós vemos claramente que os fariseus estão buscando uma armadilha para Jesus. Eles estão armando uma armadilha para Jesus. Os textos bíblicos de Mateus 12:10, Marcos 3 e Lucas 6 falam assim. Mateus fala: achando-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida, e eles então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus: é lícito curar no sábado? E Marcos diz assim: estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. Lucas fala: os escribas e os fariseus observando-o, procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem de que o acusarem. Perceba que os fariseus fazem da ação de Jesus uma oportunidade para eles acusarem ao Senhor. Mas alguns pensam: mas então Jesus caiu na armadilha deles. Vamos responder essa pergunta olhando para o texto bíblico. Lucas nos mostra muito claramente o que vai acontecer aqui e a forma que Jesus vai agir em relação a eles. Em Lucas 6:8 fala assim: mas ele, conhecendo-lhe os pensamentos, disse ao homem da mão ressequida: levanta-te e vem para o meio. E ele, levantando-se, permaneceu de pé. Jesus, conhecendo os seus pensamentos. Nós vimos anteriormente que Jesus é Deus. Ele é onisciente. Ele sabe todas as coisas. Ele sabe a intenção dos fariseus. Ele sabe onde eles querem chegar. Ele vai responder sobre a verdadeira essência da lei. E é interessante porque o nosso texto, nós vamos ver mais para frente, que faz com que eles se calem. Jesus cala eles. E com isso ele vai ensinar algo que muda tudo aquilo que nós imaginamos sobre o cristianismo e a religião cristã. Quando nós começamos a olhar o texto bíblico, quando nós começamos a observar o que Jesus tem nos ensinado, muda todo o nosso conceito sobre o que é cristianismo. E é isso que nós vamos ver nessa manhã. O legalismo dos fariseus. Já falamos nos outros 2 domingos sobre o legalismo dos fariseus. Eles perguntaram a Jesus: é lícito curar no sábado? Perceba que está aumentando, progredindo em relação ao sábado. Nós vimos anteriormente sobre isso, mas gostaria de apresentar mais alguns pontos tendo em vista esse texto. Olhe para o que os fariseus estão fazendo. Eles estão buscando seguir a letra da lei, mas ignorando o seu espírito. Eles lançam uma pergunta, um dilema tendo em vista a lei e tendo em vista as suas tradições. Ele diz assim: é lícito curar no sábado? É uma pegadinha muito boa, não é?
É lícito curar no sábado? Não pode fazer nada no sábado. Mas é lícito curar no sábado? É importante que nós tenhamos em mente que o legalismo implica em tirar a lei de Deus do seu contexto original. Eles tentam tirar a lei de Deus do seu contexto real sobre ela. Os fariseus estavam mais preocupados em serem vistos, ou seja, com a parte externa. Não faça isso, não faça aquilo. Eu faço assim. É interessante, pois ainda hoje há pessoas que estão mais preocupadas em observar regras e regulamentos do que terem uma vida cristã realmente, de terem uma vida com Deus. Eles concebem um cristianismo como uma série de coisas que nós devemos ou não devemos fazer, ou seja, um conjunto frio e mortal de princípios morais. R.C. Sproul escreveu assim: ora, Deus certamente se preocupa com o fato de nós seguirmos os seus mandamentos. No entanto, há mais na história que não ousamos esquecer. Deus deu leis como os 10 mandamentos no contexto da aliança. Em primeiro lugar, Deus foi misericordioso. Ele redimiu seu povo da escravidão no Egito e entrou em um relacionamento amoroso e filial com Israel. Apenas depois que esse relacionamento baseado na graça foi estabelecido, Deus começou a definir as leis específicas que são agradáveis a Ele. Ele fala assim, que ele teve um professor na pós-graduação que disse: a essência da teologia cristã é a graça e a essência da ética cristã é a gratidão. O legalista ele isola a lei do Deus que deu a lei. E eu quero que você tenha isso em mente. O legalista isola a lei do Deus que deu a lei. Os fariseus estão fazendo isso aqui. Ele não está tanto procurando obedecer a Deus ou honrar a Cristo, mas sim obedecer às regras que são desprovidas de qualquer relacionamento pessoal. Ou seja, eu faço somente porque é certo fazer aquilo ali. Não há amor, não há alegria, não há vida. É como aquele filho que faz algo porque é obrigado a fazer aquilo ali. Se ele não fizer aquilo ali, ele não vai jogar videogame. Ah, levantou a cabeça, né? Faço por obrigação, não faço por amor, não faço por alegria, não faço por vida. É uma forma mecânica do cumprimento da lei que chamamos de externalismo. O legalista se concentra apenas em obedecer às regras simples e destrói o contexto mais amplo do amor e da redenção de Deus. Você precisa guardar o sábado, senão você não vai ser salvo. Perceba, não é por amor a Deus. Não é por amor ao Senhor, não é por relacionamento com Ele. É para ser salvo, é para você ter alguma coisa. Se você não fizer tal coisa, você vai perder a bênção de Deus. Então eu vou lá e faço porque eu vou perder a bênção de Deus. Não porque eu amo o Senhor. R.C. Sproul também ensina que para entender o segundo tipo de legalismo, nós devemos lembrar que o Novo Testamento distingue entre a letra da lei, ou seja, a sua forma externa, e o espírito da lei. Baseado nisso, nós vemos que uma outra forma de legalismo é separar a letra da lei do espírito da lei. Ou seja, obedece à lei e enfraquece o espírito. Há apenas uma sutil distinção entre todas as formas de legalismo. Eu quero, aliás, apresentar um exemplo que o Sproul deu também, que ele fala assim: como alguém guarda a letra da lei, mas quebranta seu espírito? Eu quero que você imagine uma pessoa que gosta de dirigir seu carro na velocidade mínima exigida. Por exemplo, em alguns lugares, indo para Garuva, por exemplo, é 80 km por hora. A pessoa vai usar sempre a velocidade mínima indicada, que é 60 por hora. Nem para cima, nem para baixo. Mas um dia tem cerração ou está chovendo muito, e o que a pessoa faz? Ela vai cumprir a lei. Ela vai dirigir a 80 por hora. Mesmo que aquilo ali possa causar perigo para outras pessoas. Porque ela não tem o bom senso de diminuir a velocidade. Porque é mais perigoso dirigir quando tem cerração ou quando está chovendo. O homem que insiste em uma velocidade de 80 por hora, mesmo nessas condições, está dirigindo seu carro para agradar a si mesmo.
Ou seja, as leis foram dadas para proteção. Você consegue entender? As leis foram dadas para proteção do ser humano. É que nem uma vez um pastor falou, por que nós usamos o cinto de segurança? Para ficar mais bonito? Não, para nos proteger. Caso tiver uma colisão, o cinto nos segura. Às vezes a gente usa o cinto. Ou seja, esse tipo de legalismo obedece aos aspectos externos, enquanto o coração está longe de qualquer desejo de honrar a Deus, a intenção de sua lei ou seu Cristo. E é esse tipo de legalismo que nós vemos aqui ilustrado em Mateus 12, pelos fariseus que confrontam Jesus sobre a cura no sábado. Eles estavam preocupados apenas com a letra da lei e evitavam qualquer ação que pudesse parecer trabalho para eles. Esses mestres perderam o espírito da lei, que era dirigida contra o trabalho comum, que não é necessário para manter a vida, e não contra esforços para curar os enfermos. Essa é uma forma de legalismo, em que a pessoa se preocupa apenas em guardar a lei de Deus como um fim em si mesma. É apenas regras. Não tem vida, não tem amor, não tem paixão. Agora eu quero que você observe o perigo do legalismo mais moderno. Por exemplo, graças a Deus isso tem mudado, mas são as regras de vestimenta, por exemplo. Esses tempos atrás, não muito tempo atrás, algumas igrejas impunham regras específicas de como as pessoas deveriam se vestir. Existem formas corretas de como nós devemos nos vestir? Sim. Não sermos sexuais e outras coisas mais, não é? Agradar ao Senhor. Mas não da forma que era feita. Proibindo qualquer tipo de roupas, proibindo cores ou estilos considerados inapropriados. Por exemplo, mulheres não podiam usar calça, homens não podiam usar bermuda, não pode colocar maquiagem, não pode pintar as unhas, não pode colocar brinco, não pode colocar regata e muitas outras coisas, não é? Desagrada a Deus se você colocar uma bermuda? Vínhamos também, ainda tem, igrejas que fazem restrições alimentares. E muitas delas proíbem ou restringem pessoas de comer algo. Muitas vezes baseado em interpretações particulares de suas passagens bíblicas. Por exemplo, tem igreja que não pode comer carne de porco, você é proibido comer carne de porco. Com que base? Antigo Testamento, lei civil, lei cerimonial do Antigo Testamento. Também não pode comer frutos do mar sem escamas e barbatanas e tantas outras coisas, não é? Muitas também proíbem músicas e entretenimento, colocam restrições e proibições sobre o tipo de música que pode ser ouvida. Não pode alguns estilos, alguns ritmos, algumas batidas, etc. e tal. Também sobre entretenimento ou atividades de lazer que são considerados inapropriados para os membros, então eles proíbem. Por exemplo, tem pessoa que não pode ir na praia, tem pessoa que não pode ir em piscina, tem pessoa que não pode ouvir música que não seja da igreja. Que é um grande problema, porque daí nós não podemos cantar nem parabéns para você, que não é uma música da igreja. A Bíblia nos manda ter discernimento. Se a música não agrada ao Senhor, que tem letras que não agradam ao Senhor, letras pesadas, melhor não ouvir, não é? Mas a Bíblia não especifica que não pode fazer parte desse mundo. E a mesma coisa em relação aos filmes, muitas vezes, entretenimento. Muitas pessoas não escutam músicas do mundo, mas assistem filmes que desagradam totalmente a Deus. Filmes que muitas vezes são blasfemos contra o Senhor. A Bíblia nos manda ter sabedoria e fazer por amor ao Senhor. Se eu vejo que aquilo está me fazendo mal e pecando contra o Senhor, paramos. Não é verdade? Outras também, a prática de oração e jejum, elas impõem expectativas rigorosas quanto à frequência, a intensidade da prática da oração e jejum. Ou seja, fazem jejuns específicos extremos muitas vezes, externos. A pessoa sai falando para todo mundo. Chega no mercado, eu não vou comprar chocolate porque estou fazendo o jejum de Daniel. O caixa olha para ela, eu não perguntei. Não é?
A pessoa faz de forma externa. Outra, oração do monte. Se você não orar no monte, você não tem uma vida com Deus. O mais seguro, irmãos, é nós orar no monte de cobertor. Monta um monte de cobertor e ora. Em todo tempo e lugar, a Bíblia fala. Não precisa orar em lugares específicos. Outro é a questão do controle de comportamento também. Muitas vezes, dependendo dos lugares, as pessoas são monitoradas por seus líderes e membros da congregação. Se a pessoa não faz exatamente como deveria fazer, ela é punida. E muitas vezes ela é tão escravizada que se ela conhecer alguém e quiser namorar, ela tem que pedir autorização para os seus líderes. Isso não está na Escritura. Isso é legalismo. Alguns grupos têm interpretações doutrinárias muito rígidas também sobre questões teológicas e práticas eclesiásticas e interpretação da Bíblia. Muitas vezes, a maioria delas é sobre coisas secundárias. Se o irmão Juninho não pensar exatamente como eu penso da volta de Jesus, o irmão Juninho não é meu irmão. Nós não sabemos como vai ser a volta de Jesus ainda, que nem diz o Paul Washer. Quando ele voltar, todo mundo vai saber. Mas existem muitos estudos que falam sobre isso. Mas isso não é motivo para o irmão Juninho, por exemplo, ou qualquer outra pessoa não ser meu irmão. Aí tem outras doutrinas que todos nós conhecemos, que as pessoas dizem, não é irmão, se não pensar exatamente assim. Se não guardar o sábado, por exemplo, se não der o dízimo, você vai para o inferno. Não é doutrina bíblica. Nós ofertamos na casa do Senhor porque nós amamos o Senhor. Nós tiramos um momento para o Senhor, nos reunimos na casa do Senhor porque nós amamos o Senhor. Agora vamos ver o versículo 11 e versículo 12, a resposta de Jesus, a verdadeira essência da lei. O versículo 11, a resposta de Jesus vai mostrar a verdadeira essência da lei. Jesus vai mostrar o que está no centro da lei. Jesus aqui faz uma ilustração sobre a ovelha em uma cova. É interessante que é a terceira vez no livro de Mateus em que o argumento de Jesus é um contraste entre animais e homens. Está lá em Mateus 6,26, que ele fala das aves, que não valei muito mais do que as aves. E Mateus 10,31, que ele fala, bem mais valeis do que muitos pardais. E aqui ele vai falar sobre uma ovelha, numa cova, num poço. Observe a resposta de Jesus, ele fala assim, qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, e num sábado esta cair numa cova, não fará todo o esforço, tirando-o da lei? É importante nós sabermos que nenhum texto do Antigo Testamento, pode ler toda a Escritura, não tem nada proibindo curar alguém no sábado. Você percebe a maldade dos fariseus em relação à observância. Jesus responde com uma ilustração prática que cala eles, como nós falamos anteriormente. Ele menciona que a tradição deles permitia resgatar uma ovelha em perigo no sábado, mas não podia curar alguém. Era uma prática comum resgatar animais em perigo, mesmo no sábado. Que tu vai deixar o animalzinho morrendo lá? Então deixa o ser humanozinho morrendo. Não cura ele. Mas ao mesmo tempo, esse argumento expõe a hipocrisia dos fariseus e realça a importância da compaixão mesmo em dias de descanso. Essa hipocrisia esta hipocrisia e a importância da compaixão que nós vamos ver no restante da resposta. Observe o versículo 12, ele fala assim, ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha, logo é lícito nos sábados fazer o bem. O que vale mais, um ser humano ou um animal? De acordo com o mundo moderno, de acordo com a mídia, de acordo com as leis do nosso país e muitas pessoas, os animais valem muito mais. Se matar um ovo de tartaruga, a prisão é inafiançável. Se matar um bebê no ventre, tudo bem, é direito da mulher. Inclusive, essa semana tem protestos em várias cidades do Brasil, querendo que tirem crianças dos ventres a partir da 22ª semana. Eu vi os gêmeos que nasceram mais antes, como é que fala? Mais prematuros do mundo, eles nasceram com 22 semanas.
E eles estão excelentes, estão muito bem. Mas e a resposta de acordo com as Escrituras? O que vale mais, um homem ou uma ovelha? Jesus utiliza a argumentação de maior valor do ser humano. Se você tem dúvidas sobre isso, você pode ler Gênesis 1, 24 a 27. Ele fala assim que todo animal foi feito conforme a sua espécie. Ele repete, segundo a sua espécie, conforme a sua espécie. Mas o homem, ele diz assim, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, o homem e mulher os criou. Percebeu a diferença do homem e dos animais? Ele é muito maior em relação a valores. Ele tem um valor intrínseco na vida humana aos olhos de Deus. Aí nós vemos a compreensão da lei. Logo, é lícito nos sábados fazer o bem. Jesus fala isso. Jesus redefine a compreensão do sábado. O que vale é a lei perfeita de Deus e não o entendimento e tradições dos fariseus. A conclusão da resposta de Jesus é que os fariseus eram hipócritas, porque eles não compreenderam o que a lei dizia. O que a lei basicamente diz? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como assim mesmo. Era básico, só que eles não estavam amando o seu próximo. Eles davam mais valor aos seus animais do que ao seu próximo. E essa é a parte essencial da lei. Eles afirmam cumprir a lei, mas não amam seus próximos. Eles são hipócritas e legalistas. Eles pegavam grandes fardos e colocavam nos ombros das pessoas. Eles colocavam um jugo nas pessoas que nem eles mesmos conseguiam cumprir. Muitas pessoas pensam que a essência do cristianismo é seguir as regras corretas, mesmo as regras extra-bíblicas. Como nós falamos, muitas pessoas acham que o cristianismo é regra. É lei, tem que fazer isso, fazer aquilo, fazer isso, fazer aquilo, fazer isso, fazer aquilo. Corta o cabelo assim, não corta o cabelo assim, faz isso, faz aquilo. Isso não é cristianismo bíblico. É isso que Jesus está dizendo aqui. Fazer um mural de regras, não fazer isso, mas não fazer aquilo, não é cristianismo bíblico. As tradições humanas ou regras estabelecidas não ditam nossas vidas, mas sim a palavra de Deus. Se vocês me amais, guardareis os meus mandamentos. Não é regra. Quando você ama alguém, você faz de tudo para aquela pessoa, não é por causa das regras. Você tem que fazer aquilo ali, mas é porque você ama. Por que os pais acordam cedo para trabalharem? Porque é uma regra? Não. Porque eles amam a sua família. Eles precisam trazer sustento para a sua família. Não é fácil, né, irmão Juninho? Mas é necessário. Porque é o amor em relação à família. E é isso que Jesus está dizendo aqui. Só a Escritura, somente a palavra de Deus. Ela é inerrante, suficiente, tem toda a autoridade para resolver toda e qualquer situação. Quer um exemplo? O aborto é certo ou não? Sabe por quê? Porque a Bíblia tem a resposta para essa questão. Não é o Estado que define isso, mas a palavra de Deus. O que a Bíblia fala em Êxodo 20, 13? Não matarás. Todo mundo tem essa lei moral em seu coração. Não assassinarás. Quer ver? Pegue uma criança recém-nascida e pergunte para alguém se nós podemos matar ela. O que a pessoa vai dizer? Qualquer pessoa em sua consciência vai dizer que é errado. Vai dizer que é assassinato. Qualquer pessoa. Porque assassinar alguém é errado. É injusto. Você vai matar um inocente. E agora me diz, em que momento que a vida, que já é uma criança? Para a irmã Paula fica mais fácil responder, né, irmã Paula? Estamos dando até nome, já nem sabemos o que é, mas já estamos dando nome. Em que momento que é uma criança? Antes de nascer ou depois de nascer? Antes de nascer. Então, obviamente, que nós sabemos que estão assassinando crianças inocentes no ventre materno. Todo mundo sabe que é assassinato de criança inocente. Porque mesmo antes da criança nascer, ela já tem nome.
Mesmo antes da criança nascer, a pessoa já é mãe, já é pai, mesmo antes de nascer. Versículo 13. O poder e a compaixão do rei. Então disse ao homem, estende a mão, e estendeu-a, e ele ficou sã como a outra. Eu quero que você veja o poder do rei aqui. Jesus olha para aquele homem com a mão ressequida e fala para ele, estende a mão. Ele nem sabia o que ia acontecer. Às vezes ele nem estava prestando atenção no que estava acontecendo ali. Ele estende a mão, e uma coisa interessante que nós vemos aqui, antes disso, é que não tem informação de qual que é o nome dele. Qual que é o nome dele? Você sabe o nome dele? Quantos anos ele tinha? Ele era jovem? Ele era velho? Ele pediu para ser curado? Por que ele estava ali naquele dia? Sabe que ele ia sempre? Ele era membro daquela comunidade? Não tem essa informação. Eu desejo que você observe que o foco de Mateus, Marcos e Lucas e de toda a Escritura é demonstrar o poder e a compaixão de Jesus Cristo. Aquele homem não tinha identidade. Os olhos deles estão em Cristo. Não há citação nem se ele tenha crido que aquilo poderia acontecer ou não. Não diz sobre a fé deles, que ele creu que aquilo ali poderia acontecer ou não. Isso é mais uma demonstração que as coisas acontecem sempre pela vontade soberana de Deus. E o verso nos diz que ele estendeu-a e ele ficou sã como a outra. Jesus cura aquele homem da mão ressequida. Isso demonstra o poder messiânico de Jesus. Ele é Deus. E ele cura quem ele quiser. Mas eu desejo que nós olhemos para Jesus agora. Um dia nós somos encontrados por Ele. Talvez em alguma igreja, talvez no nosso quarto, na rua, e fomos atraídos para Ele. Naquele instante, ao encontrá-lo, talvez pensamos que estávamos na hora certa, no lugar certo, ou que nós tomamos uma decisão pessoal. Mas eu lhe afirmo aqui, olha para aquilo que a Escritura está nos dizendo. Nós éramos iguais a esse homem da mão ressequida. Nós não tínhamos nome, nós não tínhamos idade, nós éramos pobres e miseráveis pecadores, que nem diz o irmão Juninho. Nós estávamos mortos em transgressões e pecados, como diz a palavra de Deus. Como diz a palavra de Deus também, nós éramos separados de Deus, nós éramos sem esperança e nós éramos merecedores da ira de Deus. Mas Jesus nos deu vida. Ele nos deu um novo coração. E obedecemos agora por causa da sua graça e por causa da sua misericórdia. E olha agora para o versículo 14. A rejeição e a dureza dos corações. Todo mundo ficou feliz, todo mundo ficou feliz com a demonstração de poder e compaixão do Senhor. Nem todo mundo. Nem todos ficaram felizes com aquilo que Jesus fez. Nós vemos agora o primeiro ponto, a conspiração dos fariseus para matar Jesus. Que grande alegria poder aprender a essência da lei de Deus e ver alguém ser abençoado, curado por Jesus. É uma grande alegria para nós poder aprender com Jesus. Não é uma grande alegria? O Senhor Jesus falar conosco, mostrar, não, irmão Juninho, está errado a sua compreensão. Eu me alegraria muito. É uma alegria muito grande ser ensinado pelo Senhor. Mas essa não foi a reação dos fariseus. Observe o que o texto nos diz. Retirando-se, porém, os fariseus. Eles se retiraram com a cara fechada, não é? Conspiraram contra ele, sobre como lhe tirariam a vida. Você consegue observar a maneira que eles saíram daquele local? Eles ficaram totalmente irados. A hostilidade deles para com Jesus se tornou tamanha que eles conspiraram contra eles para lhe tirar a vida. Perceba, não foi qualquer coisa. Eles ficaram bravos, não vai. Depois eles não vão dar um cachorro quente para ele. Não, eles começaram a conspirar para matar ele. O complô para matar Jesus não surge de disputas referentes à legalidade de várias atividades nos sábados, mas em relação à autoridade de Jesus. Lembra que eles estavam naquele local lá, na sinagoga? Quem que era a autoridade naquele local? Os fariseus
e os escribas, quando Jesus chega lá, ele é a autoridade suprema naquele local. Porque desmontou tudo aquilo que eles achavam e pensavam. Os conflitos sobre o sábado não são o motivo do complô, mas uma oportunidade para eles. Eles estavam totalmente cegos espiritualmente, totalmente resistentes ao Evangelho. A progressão da oposição a Jesus vai culminar na cruz. Mas gostaria de nós olhássemos para nós mesmos também, em relação aos fariseus. Nós somos duros de coração. Irmãos, olhe para você, para aquilo que realmente você é. Se não fosse a misericórdia de Deus, a graça e o amor dele, onde nós estaríamos agora? Nossa natureza, nossa dureza de coração, ela precisa ser combatida. Olhamos para os fariseus e afirmamos que jamais nós faríamos isso, não é? Jesus está nos ensinando, eu ia me quebrantar, ia para os pés de Jesus. Não! Talvez nós fizéssemos pior do que os fariseus naquele momento. Se não somos assim por causa daquilo que Jesus fez por nós. É por causa da ação do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Nós somos maus, somos duros de coração. A nossa natureza é má, nós somos impuros. Como somos pecadores, soberbos, hipócritas e legalistas sem ação do Espírito Santo em nós. Se alguém cai, algum dia nós já olhamos e apontamos e dizemos, é porque a pessoa está em pecado. Muitas vezes nós agimos que nem os fariseus, não é? Se não fosse o amor de Deus pelas nossas vidas. É por causa dele que está fazendo uma obra em nossas vidas que não somos fariseus, arrogantes ou legalistas. Tenha sempre os seus olhos em Jesus. Mas você é discípulo e súdito de Jesus Cristo? Você foi salvo pelo Senhor? Está sendo transformado por Ele? Prepare-se para a oposição ao viver fielmente o Evangelho. Como o irmão Juninho leu. Como o devocional do irmão Juninho no começo. Quando nós amamos mais o Senhor do que as coisas desse mundo, nós seremos perseguidos. É o que a Escritura diz. E nós temos visto isto repetidas vezes no livro de Mateus, nas Escrituras. Perseguição, perseguição, perseguição. As pessoas dizem que Jesus era um homem muito bom, muito bonzinho para o sistema. Mataram ele porque ele defendeu os pobres. Não é isso que está escrito na Escritura. A hostilidade desse mundo é muito clara, é muito transparente. Só olharmos ao nosso redor. O diabo, o mundo, persegue os cristãos sistematicamente por causa da Escritura. Só em 2024, cerca de 5.000 cristãos já morreram somente por causa da sua fé. Somente em 2024. Graças a Deus aqui o nosso redor ainda está de boa, não é? Mas a pessoa fala que crê em Jesus, morre. Sua família é morta. A estatística dessa semana, dia 11/6, foi postado no Antagonista, com base no portal, esqueci lá do site cristão, que verifica essas informações. Mas eu quero que tu entenda que isso daqui são informações que eles conseguiram. Pode ser muito, portas abertas. Pode ser muito maior essa estatística. Veja, houve um aumento só em 2024 de 7 vezes nos ataques à igreja, escolas cristãs e hospitais, saltando de 2.110 em 2023 para 14.766 em 2024. Nós não estamos na metade do ano. Além disso, o número de cristãos espancados ou ameaçados aumentou de 29.411 para 42.849 casos relatados, fora os não relatados. Residências de cristãos também sofreram um aumento dramático de 371% nos ataques, subindo de 4.547 para 21.431 casos. O número de cristãos forçados a abandonar suas casas ou se esconder mais que dobrou, passando de 124.310 para 278.716. Nós estamos preparados? Nós temos que nos preparar,
porque muitas vezes não é visível para nós isso que tem acontecido. Prepare-se, irmãos, não vai demorar muito para nós sentirmos os efeitos da perseguição. No nosso país há perseguição contra os cristãos. Sistematicamente nós somos perseguidos, os cristãos são perseguidos. Eu falei muito abertamente com vocês agora sobre o aborto, não é? Mas as pessoas são caladas quando falam. Às vezes a pessoa fala, ela é injustiçada. Os pastores são chamados de pedófilos, de outras coisas pesadas. Por causa, às vezes, do erro de alguns. Mas por quê? Porque nós vamos ser perseguidos. E para concluir nessa manhã, irmãos, nós devemos lembrar dos principais ensinos aqui nesse texto. Ele fala sobre o valor da misericórdia, sobre o legalismo. Que nós devemos ter compaixão pelas pessoas, pelos pecadores, por aqueles que se perdem. Fala também sobre a autoridade de Jesus como Senhor ou Rei. Você tem dúvida que Jesus é Deus? Olhe para a Escritura. Jesus tem autoridade sobre tudo e sobre todos. Fala também sobre a suficiência das Escrituras e sobre a importância de um coração aberto e obediente. Nós não podemos ser que nem os fariseus. Irmãos, nós temos que ter humildade de reconhecer, não, realmente o texto está dizendo isso daí. Muitas vezes, quando nós estamos estudando a Escritura, nós falamos, eu conheci, vou falar Bíblia. Nossa, eu entendi, é diferente isso daí. Não, vou continuar entendendo do meu jeito, porque eu aprendi. Não, a Escritura está me dizendo, nós vamos compreender de acordo com o que a palavra de Deus está nos dizendo. Nós temos que ter o nosso coração aberto e obediente ao Senhor. Aqui também há uma reflexão pessoal. Nós estamos priorizando regras ou pessoas? Como podemos demonstrar a misericórdia de Cristo em nossas vidas cotidianas? Muitas vezes nós priorizamos coisas secundárias. Coisas que muitas vezes não fazem muito sentido em relação às Escrituras. Que nós possamos olhar para Cristo e a Sua Palavra em cada momento e instante de nossas vidas. Irmãos, e outra coisa, em muitos momentos nós vamos falhar. Em muitos momentos nós vamos ficar frustrados, nós vamos ficar chateados. Mas há perdão, a graça, a misericórdia do nosso Rei. Lembre sempre, porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. Quer pois vivamos ou morramos, nós somos do Senhor. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Vamos fechar os nossos olhos. Gostaria que a nossa amada irmã Rosane elevasse a sua voz em oração. Pai maravilhoso, Pai amado, Pai querido, nós te louvamos e te bendizemos nesta manhã tão maravilhosa, onde o Senhor nos concede essa oportunidade, esse privilégio de estarmos reunidos na Tua casa, Pai. Estamos aqui reunidos no Teu nome, Senhor. Estamos aqui reconhecendo que Tu és o nosso Deus, o nosso alto refúgio, a nossa fortaleza, que Tu és o nosso tudo na nossa vida, Pai. E queremos Te agradecer, Pai, muito obrigada por tudo que o Senhor tem sido para com as nossas vidas. Continua, Senhor, nos ensinando, nos orientando, nos despertando, Senhor, através da Tua Palavra. Que a Tua Palavra possa cada vez mais, Senhor, nos aproximarmos de Ti, Senhor. Nós precisamos de Ti porque somos falhos, Senhor. Somos pecadores, nós somos negligentes muitas vezes, Senhor. Queremos fazer muitas vezes a vontade da nossa carne. Mas, Senhor, Tu tens sido grandioso para conosco. Tu tens sido maravilhoso porque o Senhor não tem deixado nós nos acomodarmos. E que a Tua Palavra desta manhã, Senhor, venha falar aos nossos corações durante esse começo de semana, Senhor. Que nós podemos estar em alerta, Senhor, para estarmos olhando para Ti, que é o autor e o consumador da nossa fé. Venha estar conosco, Pai, nos orientando nessa semana. E que nós podemos cada vez mais, Senhor, a querer Te conhecer, a andar contigo através da Tua Palavra. Abençoa cada vida, Pai, que está aqui nessa manhã. Venha abençoar a cada representante e cada família. Abençoando a vida do Teu servo, Pai querido, Pastor Estevão, sua família, envolvendo nos Teus cuidados e renovando as forças do Teu servo, Pai. Dando a Tua graça, abençoando aqueles que estão nos ouvindo, Pai querido, salvando, libertando, salvando os nossos vizinhos também, Senhor. Vem salvar os nossos parentes, Pai querido. Vem tomar direção, Pai, do nosso estado, do nosso município, do nosso país.
salvando as autoridades do nosso país. Em nome de Jesus, nós colocamos a nossa nação nos teus cuidados e sabemos, Senhor, que o Senhor está nos preparando para a tua volta. O Senhor está nos preparando porque nós sabemos que um dia virá a perseguição, aonde nós vamos nos aproximar mais de ti, Senhor. Mas ensina, Senhor, nos capacita, Pai, abre os nossos olhos espiritual, desperta as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, toma a direção dessa semana, Pai. Ensina-nos cada vez mais, Senhor, a tua palavra, a tua vontade se cumpra em nossas vidas e perdoe, Senhor, as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém.